É dispositivo de segurança veicular montado no interior das portas do veículo, cuja função é proteger a região da bacia dos ocupantes, lateralmente aqui, ó. Então, se está nas portas, obviamente vai proteger lateralmente, bacia. Como é que chama esse dispositivo, hein? Que está ali dentro das portas, ali, com a finalidade de proteger a região da bacia dos ocupantes? É o encosto de cabeça? O encosto de cabeça está nas portas? Absolutamente não, ele está aqui atrás, né, no banco. Barras laterais? Certamente essa será a resposta. Carroceria deformável? Isso também é uma estratégia usada aqui dentro da ergonomia, que é o estudo, né, a ciência que estuda a relação homem-máquina, para evitar ali que a pessoa fique presa a ferragens ou coisa do tipo. Mas não é o que está relacionado com a questão aqui não. E assim como o airbag também é um dispositivo que está ali para proteger e tal, mas não é o que está relacionado aqui. O airbag não fica nas portas não. O que está nas portas ali, com a função de proteger a bacia, a região aqui lateral da bacia, são as barras laterais. B de bola, resposta. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Existem equipamentos diretamente relacionados com a ergonomia. Eita, ergonomia, hein? Quem já ouviu falar dessa palavra? Você já deve ter ouvido falar de economia, né? Agronomia, autonomia, pois é. Ergonomia é um estudo, uma ciência que estuda a relação entre a máquina e o homem. Nesse caso aqui, já que a gente está falando de trânsito, que máquina é essa? O veículo, o automóvel, a motocicleta. Então, a ergonomia estuda a relação entre o automóvel e o ser humano. Para quê? Para proporcionar para o ser humano maior segurança e maior conforto. Então, não vamos entrar em detalhes, mas a definição é essa. Então, existem equipamentos diretamente relacionados à ergonomia, aumentando o conforto e a segurança. Foi exatamente o que eu falei. Qual tipo de retrovisor aumenta o campo de visão do condutor? Se aumenta o campo de visão, consequentemente, oferece maior segurança e maior conforto. É o recôncavo, olha, nem existe esse retrovisor recôncavo. É o espelho, isso independentemente de ser retrovisor, no espelho. Quando a gente estuda espelho lá na escola, isso aqui é um espelho plano, certo? Retinho. Ele vai refletir a imagem fielmente, do jeito que ela está, no tamanho que ela está e na distância que ela está. Se você está aqui, observando esse espelho, a sua atenção está aqui, e você vê um espelho dessa forma, você tem um espelho côncavo, né? Ele vai fechar aqui o campo de visão, ele altera a distância e tamanho do objeto. E existe também o oposto, aquele espelho que é assim, Esse é o espelho convexo. O convexo também altera a posição e a distância e o tamanho dos elementos que são refletidos ali. Interessante que esse espelho aqui, o convexo, ele amplia o campo de visão, mas consequentemente ele deixa os objetos menores e mais longe. Então veja bem, às vezes você está vendo aqui num retrovisor desse, você está vendo nesse retrovisor aqui, um objeto que você não estaria vendo num espelho plano. Ótimo, então ele ampliou o campo de visão, você consegue ver mais coisa ao redor do veículo. Mas tome cuidado, porque os objetos refletidos nesse espelho convexo, eles estão mais próximos do que você imagina, tá? Você está olhando ali, parece que ele está longe e não está, ele está mais próximo. Então isso é um cuidado que a gente tem que tomar. Esse aqui é o tipo de espelho utilizado nos veículos, que é o convexo. Plano, côncavo e convexo. O convexo, que está aqui na letra C, é o tipo de espelho utilizado, vou até ligar aqui para você, utilizado nos retrovisores de veículos. Amplia o campo de visão, porém mostra uma imagem mais longe do que realmente está. Preste atenção que ela está bem próxima e o espelho está te enganando. Então, a resposta C aqui para você. O atropelamento é o tipo de acidente de trânsito que mais atinge crianças na Grande Belo Horizonte, capital mineira aí, Em apenas um hospital dessa cidade, certamente o João 23 é onde atende esses acidentes de trânsito, em 2006, um dado até bem antigo, né? 21 crianças morreram vítimas de acidentes de trânsito. Vou revelar uma coisa para vocês. Infelizmente, de 2006 para cá, esse índice até aumentou, tá? Só no ano de 2006 foram 21 crianças vítimas fatais de atropelamentos dentro da cidade de Belo Horizonte. O motivo mais comum desses atropelamentos é o quê?
A alternativa A diz descuido dos pedestres. Sim, de certa forma, o descuido do pedestre acaba acontecendo, incidindo ali no acidente. E principalmente se tratando de uma criança, o descuido dos responsáveis por essa criança. Então esse descuido, sim, tem relação com esse acidente, esse índice aqui apresentado na questão. Pode ser letra A a resposta. É motivo comum de atropelamento pedestre provocador e condutor mal educado. O que seria um pedestre provocador? É aquele que entra atravessando, parece que ele está numa passarela, né? E realmente, tem gente que vai atravessar a rua, ele acha que está na sala da casa dele. E ele pensa assim, bom, eu sou pedestre, eu tenho direito, o veículo não vai me atropelar e não vai partir. Gente, isso é um pensamento equivocado. O direito não assegura a sua segurança, ele não garante a sua segurança. Tanto que, podem ver aí, o atropelamento acontece, o acidente acontece. Aí vem, junto aí com um condutor mal educado, mas estressado, o que acontece? Pedestre folgado, condutor estressado, o acidente acontece. Então, letra B também pode ser a resposta. Letra C, falta de educação? Sim. Para a segurança no trânsito? Claro, o mal educado, tanto o pedestre quanto o condutor, também pode acabar provocando essa situação de atropelamento. D, então, a resposta, né? Todas as afirmativas acima estão corretas. Dica, hein? 80% a 90% das vezes que na letra D tiver escrito todas, a resposta é essa. 1/3 de todos os acidentes de trânsito acontecem nos cruzamentos. Você sabia dessa informação? Principalmente nos desprovidos de sinalização, aqueles cruzamentos que não têm sinalização nenhuma. Para evitar colisões ou acidentes nesses cruzamentos, é recomendável o quê? Você observar o comportamento dos pedestres. Olha, muitos analisando essa alternativa poderiam até pensar que não tem relação. Não tem relação direta realmente, porque se você se envolver num acidente com o pedestre, não é uma colisão, é um atropelamento. Mas é importante entender que muitas vezes você tentando desviar de um pedestre para evitar um atropelamento, você acaba colidindo com um objeto fixo ou com outro veículo que esteja estacionado ou em trânsito. Então, observar o comportamento ali, a movimentação dos pedestres, tem sim uma relação indireta, mas tem aqui relação com evitar acidentes aqui dentro desses cruzamentos. Então, a alternativa A pode ser a resposta. B, respeitar as regras de preferência. Vocês pensam que respeitando as regras de preferência a gente pode evitar esses acidentes? Claro que pode, tem que respeitar. Observar o comportamento dos outros condutores? Claro, se você tem que observar até os pedestres, imagina os outros condutores. Então, C também tem que observar. Seria então a alternativa D. Todas as afirmativas acima estão corretas. Inclusive a dica aí, 80, 90% das vezes que na letra D tiver escrito todas, a resposta é essa. Os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados em carro lateral acoplado ao veículo. Em carro lateral, pode. O único problema que eu encontrei aqui é esse só. Pô, e não é só em carro lateral, ele pode também na garupa, né? Assento suplementar atrás do condutor. Alternativa B, em assento suplementar atrás do condutor. Olha aí, tá aí a alternativa B. Alternativa C, utilizando capacete de segurança. Sim. Resposta, todas estão corretas. Alternativa D, não tenho dúvida. Inclusive, fica aqui a dica. 90% das vezes que na alternativa D estiver dizendo que todas estão corretas ou todas estão incorretas, é essa a resposta. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Isso aqui é a tal da regra de preferência, né? Muito comum, cai demais em prova. O veículo que estiver à direita, sim, essa é uma alternativa, né? Lá do A, B e C, que é a regra 1, 2 e 3. A primeira é quem vier pela rodovia, a segunda é quem estiver na rotatória, a terceira à direita. Pode ser essa a resposta. Os veículos que estiverem desenvolvendo maior velocidade, não é essa a resposta. No caso de rotatória, aquele que for ingressar nela, não é o que vai entrar na rotatória, é o que já estiver circulando. A alternativa C está fora. E os veículos destinados ao transporte de passageiros, não. Antigamente, no antigo Código de Trânsito, era o Código Nacional de Trânsito, tinha esse lance. Os veículos de passageiros tinham preferência sobre os de carga. No atual código isso não existe mais, tá? A alternativa D está fora, ficamos aí com a letra A. De acordo com a legislação de trânsito, transitar em marcha ré é permitido para fugir de situações de congestionamento? Não, na legislação de trânsito não tem isso não. Pode até ser que você use esse recurso para tentar fugir de uma situação de congestionamento, mas não tem isso na legislação não.
É proibido transitar de marcha ré? Não, não é proibido. Em alguns casos você vai poder transitar de marcha ré. É permitido apenas nas vias sinalizadas? Ué, existe sinalização que permite transitar de marcha ré? Eu desconheço. Já viu alguma placa ou outro tipo de sinalização que permita isso? Não, não tem. É permitido somente para fazer pequenas manobras. Certamente é essa a resposta, apesar da gente ter aqui uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que somente é uma casca de banana. Não é um termo adequado a se utilizar. Perceba, é permitido transitar de marcha ré? Sim. Somente quando for fazer pequenas manobras. Então quer dizer que em outras circunstâncias não pode. Então somente ele restringe muito as possibilidades. É a tal da palavra ou termo excludente, não é adequado. Então 90% das vezes que aparece uma palavra dessa aqui numa alternativa, essa alternativa está errada, em 90% das vezes. Mas em 10% costuma estar certo, e esse aqui é um caso. Não acho que o termo seja adequado para a alternativa, mas não sobrando outra aqui para a gente, a alternativa a ser marcada é a letra D. Em local sinalizado com linha de divisão dupla contínua, o condutor, olha, tem aqui a via e essa via é sinalizada com linha dupla contínua, que é aquelas duas linhas, né? Ficou certinho, cara, a minha coordenação aqui tá ótima, né? Imagina que isso aqui são as duas linhas, aquelas linhas amarelas que tem no centro da via. Bora lá então. O condutor pode o quê? Ele poderá aumentar a velocidade? Bom, essas linhas aqui não tem relação com aumentar ou deixar de aumentar a velocidade, não. Nada a ver. Alternativa A está fora. Poderá transpor faixa de pedestre? Se aqui tivesse uma faixa de pedestre, o veículo que transita por aqui poderia transpor essa faixa de pedestre? Pode. Não tem nenhuma relação a linha dupla contínua com a faixa de pedestre. Então, aqui poderá transpor a faixa de pedestre? Pode. Mas qual que é a relação aqui da linha dupla contínua? Nenhuma, relação nenhuma. Eu achei estranho. Ele pode transpor uma faixa de pedestre, mas não tem nenhuma relação aqui a faixa de pedestre com a linha dupla. Achei estranha essa alternativa. Alternativa C. Não poderá ultrapassar? Sim, essa é a resposta. E essa tem relação direta com a dupla contínua. Se é dupla contínua, aliás, se tem uma única linha contínua aqui do lado do condutor, que é a primeira linha à esquerda, ele já não pode ultrapassar. Sendo dupla, então, mais ainda. Então, entre B e C, eu com certeza eliminaria essa B aqui e ficaria com a C. Poderá efetuar ultrapassagem? Não poderá. E aqui tem uma outra questão. Eu costumo ensinar nos meus cursos algumas técnicas para você não cair em armadilhas na prova. E também para você desenvolver uma capacidade maior aí de encontrar a resposta. E aqui tem uma dessas técnicas, que é a tal da alternativas confrontantes. Perceba que a letra C diz que você não poderá ultrapassar. Está aqui, ó. Não poderá ultrapassar. E na letra D diz que você poderá ultrapassar. Uma das duas tem que ser a resposta. Quando isso acontece, quando a questão tem alternativas confrontantes, você já pode eliminar as outras alternativas sem ler, porque a resposta com certeza será uma das duas. Nesse caso aqui, se a linha é contínua, não pode ultrapassar, a alternativa C é a resposta.